É preciso evitar a fragmentação dos impérios espalhados. Limitar a abundância excessiva. Evitar ilusões, falsas intensidades. Fundir-se com a vida. Foi-me pedido que fizesse uma peça sobre a Europa e os seus representantes. Neste caso, sobre o nosso comissário português em Bruxelas. São eles os nossos representantes nesta roda gigante que é a Europa de Bruxelas. E o que é a Europa hoje? A história do Carlos é extraordinária. O nosso Carlos, o Sr. Moedas, sobe sempre como um pássaro no céu, um raio de luz que se fragmenta em ele. Não quero fazer uma peça que seja uma homenagem aos vencedores. Afinal, foi sempre disso que se tratou a história da Europa, uma história de guerras, sem cessar. Mas também não quero uma história de perdedores e de lamentos. Não sei o que é de dizer ou pensar sobre a Europa. Li, gosto de ler. Reconheço que há um genuíno erotismo nisso, ainda que seja sobre esta coisa chamada Europa. Gosto de pensar. Li para poder pensar a partir de alguma coisa que tenha sido pensada por outros. Perdi-me nos labirintos de outras mentes, ouvi as vozes e fiz listas de temas, de pontos de vista, dos vencedores, dos perdedores. Olhei para os palácios de cristal da Europa e a minha cabeça separou-se do meu coração. Os pulmões ainda respiram, as pernas ainda andam, os olhos abrem e fecham, a boca beija, bebe água e vinho, mas nada chega ao estômago. Há desvios, bloqueios, fugas intermináveis, estradas sem sentido e outras de sentido único. Eu tive uma sensação de que adormeci e acordei diferente, com duas vozes dentro de mim. O Dino! E o Sr. Moedas. Na verdade, entraram em mim, se é que se pode falar em verdade neste caso. A minha voz, a voz deles e de outros, confundiram-se. E aos poucos eu tornei-me um continente onde a vida e as vozes, os pés, as mãos se fundiram uma, duas, três vezes, muitas vezes com a vida. Integral! Aquele que pode ir à fonte não precisa de jarro de água. Os pés dos gatos movem-se como um sonho. As línguas da vida, as línguas do amor. A Europa não é algo permanente em que se acredita uma vez e está lá. É uma massa carente de histórias. E as histórias são instrumentos que nos constroem por dentro. Uma boa história é um bisturi que nos abre. A história traz dentro um universo de seres microscópicos, trabalhadores da consciência, figuras vivas capazes de dissolver a nossa solidão. As histórias têm de ser como fogueiras que se acendem numa noite escura. A história é como uma estrada por onde se caminha de faróis apagados e somos guiados pelas labaredas que acontecem dos dois lados. O Dino é um ator que vive dentro de mim. É o meu professor, o meu historiador pessoal, é o meu fogueiro. Chamo-lhe Dino e ele chama-me Sr. Moedas, o bambino dele. Não sei se o Dino é um pensamento ou se existe apenas na minha imaginação.
O Dino foi o meu primeiro professor de matemática. Ele existiu na realidade, eu conheci, eu ouvi. Agora vivo com ele cá dentro e pergunto: como é que um professor exerce tamanha influência no aluno? Professores, tive alguns maus, mas tive outros que me salvaram a vida. O primeiro que me salvou a vida era um homem extraordinário, uma grande figura daqueles tempos. Eu tinha na altura 15 anos e ele teria uns 20 e tal ou 30. Era um homem completamente diferente. Não é? Estamos a falar dos anos 80, do século XX. E o Dino, como nós lhe chamávamos, era um homossexual assumido em Beja. Isso na altura era impensável. Ele começou a dar aulas e era um ótimo professor de matemática e gostava muito do meu pai, e o meu pai tinha uma relação muito boa com ele. O Dino foi assim a primeira pessoa que me abriu ao mundo de mostrar livros e filmes. Eu fiquei com uma coisa atravessada um bocadinho mais tarde, porque ele depois faleceu. Estava em França e nunca mais eu voltei a ver. Talvez por essa coisa atravessada, uma fogueira apagada, uma ferida, talvez, um desejo, um amor. Vejo de novo dentro de mim, deixei-o crescer e hoje moro cá dentro. O Dino ajudou tanta gente da minha geração, ajudou tantas pessoas numa cidade que era fechada. E nós, tipo putos de Beja, que sabiam lá o que era a cultura e as grandes cidades no estrangeiro. A vida é a expansão do amor e o alargamento de fronteiras. Na minha vida atual, esse alargamento manifesta-se sob a forma de amor. Esse alargamento é necessário para a minha vida interior e para a minha vida no mundo. Mas a minha vida não se manifesta apenas de uma forma. Ela manifesta-se numa quantidade inumerável de formas. E eu reconheço que apenas esta forma é visível para mim e o Dino fez-me ver o outro lado das coisas. Todos os dias eu digo: Dino, aprenda a desenhar fronteiras, aprenda a deslocar fronteiras, aprenda a viver 3 vidas numa só, aprenda a viver 3 vidas numa só. Agora, para que não haja confusões, sou eu, o Dino, a falar. O Sr. Moedas, gosto tanto de lhe chamar assim com este sentido majestic, acha que se não ajudarmos a Europa, um dia a guerra vai voltar. Porque a Europa foi só e sempre guerra atrás de guerra, só guerra, 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 guerra. Nós andamos a matar há centenas, há milhares de anos. A construção da Europa é um caminho que é uma ideia maior do que a própria vida. A Europa resolve-nos os problemas. A Europa tem estes interesses que são bons para os comércios. A Europa é o avô, a Europa é a avó. Mas depois este sonho de pertença vai-se construindo e 70 anos é nada. Parece que afinal tudo se destrói num instante. Porque aquilo que anda para a frente também pode andar para trás. Do outro lado do desenho está... Do outro lado está alguém a observar a corrente à margem do rio. Do outro lado da cerca está o homem livre! Tenho de fazer um esforço para não esquecer isso. O que anda para a frente também anda para trás. Isso é como o amor. E a muralha que construímos à sua volta para o proteger de nós mesmos e dos outros. Sabes, Dino,
nesta Europa em que vivemos, nesta união sem união, nós achamos que éramos uma muralha em que ninguém podia tocar. Éramos Estados-nação. E, portanto, é preciso regressar a esse tempo em que éramos soberanos e não sei o que mais. Mas aí levanta-se um problema acerca do sim e do absoluto. O Estado-nação é algo absoluto que se fecha sobre si mesmo. Os Estados-nação é a nação aquilo que se sobrepõe às pessoas e as antecede. Ou seja, o Estado não é constituído por pessoas, mas por mulher. É nessa ideia que sempre que as pessoas se devem a combinar, a Epá, Moedas, e se esquecesse isso e fôssemos ver um filme? Espera, li sobre isto e quero partilhar contigo. Antes disto tudo, nós nem sequer éramos Estados-nação, ou seja, não éramos umas células isoladas. Nós éramos realmente impérios polares. Os ingleses andaram pelo mundo fora, quase que dominaram o mundo. Os portugueses em África e no Brasil, os franceses na Argélia, os holandeses espalharam tudo, todos. Nós, os europeus, andávamos a brincar aos impérios e... Isso é que é a história. E quando percebemos que esses impérios não funcionavam, quando falhamos a construção desses impérios, a Europa foi a nossa saída. Um novo império. Estás a ver bem a jogada? A construção da Europa é esse império. É interessante. Esse Estado-nação com a união daqueles. Se calhar o que temos aqui é um mito. É como aquela história de antes é que era bom. Mas não sei se antes é que era bom. Eu acho que antes não era assim tão bom. Há um bocado aquela ideia de dar uns saltos para trás, ver aquilo que se passava e dizer, pá, aqui era muito bom. Moedas, eu acho que devíamos dar uns saltos para o lado e esquecer essa cena. Aprender a fazer a linha que separa o coração dos joelhos, desenhar a fronteira que divide a luz da sombra, treinar a clarividência do olhar para distinguir fronteiras. Moedas, sabes que tenho este hábito de fazer listas com mapas para não me perder. Estou sempre a perder. Na rua, no caminho de volta para casa. É estranho, mas às vezes eu parece que desligo. Andamos cada vez mais desligados. Eu olho para as coisas e parece que não as vejo. Acho que hoje perdemos aquela noção de ligação à fonte. É tudo intermediários. E criámos uma Europa de intermediários. O dinheiro vai para os países, dos países vai para os bancos, dos bancos vai para os centros não sei de quê, e quando o dinheiro chega às pessoas, as pessoas nem sequer sabem que é dinheiro que vem da Europa. As pessoas nem sequer sabem que é o dinheiro, sentem falta apenas. Eu acho que nós perdemos aquela coisa que eu chamo trazer a Europa no bolso, trazer o dinheiro no bolso. Estamos na ruptura dos sensores. Houve várias fases na revolução tecnológica e agora é a altura dos sensores. Não tens o dinheiro no bolso? Pões o dinheiro nos sensores. E o sensor está na nossa pessoa, no hospital, na eletricidade, na função pública, tudo isso. Agora o sensor está a entrar na pele e temos de recuperar isso. Então quer dizer que vamos todos dar a nossa pele a uma plataforma que não conhecemos. Quer dizer, não podemos ser dominados pela tecnologia. Temos de regulamentar isso rapidamente.
Moedas. Essa cena faz-me lembrar o Einstein. O tipo passava tempos a tocar violino e era no fundo nesses momentos que ele focalizava a mente na música e tinha disciplina nas notas e isso nos dava a descobrir um novo caminho criativo. Era uma espécie de sensor, o violino. Um sensor para ter disciplina nas notas e esquecer os problemas e ele tocava e ativava o modo criativo. É tipo liga e desliga o modo criativo. Treinar o amor é saber o que seremos daqui a 800 anos, é sentir os movimentos da alma, é dar saltos gigantes para trás, para lá, para a frente, para trás, para lá, para a frente. Eu fui professor de matemática porque não podia deixar de comer. Eu tentei comer pedras, mas não correu bem nos intestinos. Também tentei transformar-me num comprimido. Fui convidado para ir visitar um laboratório e observar a vida através do microscópio. Tratava-se de moedas, disseram que aquilo era um filme invisível. Tratava-se da partícula de um coração de um embrião de galinha com 5 dias de existência. Imagina o que se espera quando se observa uma minúscula parcela do organismo morto que afinal está vivo. Será o milagre de algum Deus contra é fruto da imaginação de um artista visionário? É uma metáfora para este nosso mundo doente, para esta nossa Europa confusa. O facto é que a partícula se movia. Um movimento sutil, mas claro, e apesar de tudo irregular. Os movimentos palpitantes e interrompidos que paravam e recomeçavam com maior intensidade. Pareciam aqueles bailarinos modernos que fazem aquelas danças quebradas. Mas o que viu não se parecia nada. Em nada. Com os movimentos de um coração vivo e sadio. Aqueles movimentos que aparecem nos ecrãs verdes dos eletrocardiogramas, bip-bip para cima, bip-bip para baixo. Perguntar: deve o homem temer-se a si próprio? Quantos homens existem dentro de mim? Quantas fronteiras pode um homem ultrapassar? O Moedas contou-me outro dia a história do pai que era comunista e foi convidado em 1880 para ir à Rússia ver os Jogos Olímpicos. E ele perguntou ao pai: pai, como é que era? Pai, e as ruas? Pai, o que é que viste? Isto, e aquilo, isto, e aquilo. Das respostas do pai, ele achava sempre que aquilo não funcionava, então acabou por dizer: pai, seguramente eles só te mostraram aquilo que queriam que tu visses. E eu, o que é que eu vejo quando olho para as pessoas? Olho e percebo os movimentos da sua vida saudável, aqueles movimentos coreografados, aqueles movimentos que João, desculpa? Socialmente integrados. Socialmente integrados. A marcha firme, o aperto de mão, o sorriso, o sentar, o cabelo penteado. Olho de novo e vejo depois outros movimentos a surgir por debaixo, os interrompidos, inacabados, os sentimentos escondidos por detrás. Vejo o gesto interrompido, inacabado, um balbuciar, a frase que não acaba, a luta com a ordem, e imagino nesses movimentos o homem livre que desponta. São os trânsitos proibidos, reprimidos. É uma necessidade de voar, ou nadar como um peixe pequeno que foge de um peixe maior. É esta urgência de fazer coisas proibidas, de ultrapassar fronteiras que nos mantém vivos. É o risco proibido que desperta o bater do coração e nos faz sentir livres, não é, Moedas? E com a Europa, como é que é? Aprender a liberdade de andar de pernas para lá. Aprender que um homem acompanhado é diferente de um homem sozinho, ou que um homem sozinho é diferente de um homem acompanhado.
ao coração, ao microscópio e aos movimentos irregulares. Essa observação fez-me perceber o que se passa entre o indivíduo e a estrutura que o sustenta. E não. A sociedade social é um gigante carente. Moedas, e se agora transpusermos isso para o plano da humanidade, a pequena partícula do coração de galinha adquiriu vida própria, coreografou uma biografia, tornou-se um ser isolado com uma história de vida que se pode ler nos seus movimentos. Ao separar-se de um conjunto, de um organismo maior e mais complexo, este conjunto de células criou um indivíduo novo com uma história de vida própria. Este pedaço de vida supostamente inerte, afinal, move-se. Significa isso de mim que há uma vida do todo e uma vida das partes. Bambino dono, o elemento do coração de galinha, que exercia determinada função no organismo anterior, adquiriu uma nova liberdade, sem função aparente, sem lei nem ordem, adquiriu a liberdade que, enquanto o indivíduo detinha, que lhe era própria antes de fazer parte do conjunto. Esses irregulares, para os habitantes do Palácio de Cristal, esses movimentos são socos no estômago, línguas de fora, pontapés nas pernas, cadeiras partidas. Para os habitantes da capoeira, ou do 10º andar, ou de uma aldeia remota nos confins da Europa, esses movimentos são súplicas de ajuda, pedidos impotentes, pedidos impapar, papá também todo, pedidos impotentes de ajuda. Em silêncio pergunto: quando não estou em casa, será que alguém a ocupa? Por que é que eu insisto em fazer de mim fronteiras? Moedas, depois de amanhã não é outro dia. É mais do que domingo, é um novo ano que começa e por isso mesmo estou hoje a falar contigo. Sou o teu pai que aqui fala contigo. Sou a tua própria voz. Já vivemos outras vidas juntos. Depois de amanhã, moedas. As coisas não deveriam estar como estão hoje, ou de certo como está amanhã. Depois de amanhã, moedas, quando tu acordares. Quando acordarem todos os meninos por essa Europa fora, por esse mundo fora, as coisas deveriam amanhecer diferentes. Não falo, está claro, das árvores e dos animais. Não falo dessa nação animal que nos leva a todos ao colo. Depois de amanhã, moedas, as coisas que deveriam nascer diferentes eram as fronteiras e os homens. Os homens. Depois de amanhã, quando tu acordares, nenhuma criança tua vizinha ou de muito longe deveria sentir frio, ou fome, ou ter pais sem ganho suficiente para nos dar pão. Nenhum homem deveria estar em guerra. Nenhuma arma deveria ter gatilho para disparar. Depois de amanhã, moedas, vou caminhar até à ponte, molhar as mãos, secá-las ao vento.
E o exemplo de um pai desconcertado com a vida que importuna mais do que orientando. Por isso que quando me chateei com o meu pai, a única forma de sobreviver foi afastar. Fugir do pai foi, no fundo, escolher um caminho diferente. Um caminho de que gostei. Mas fiquei sempre com o meu coração dividido. Porque gostava de ter sido outra coisa. Gostava de ter sido mais humanista do que cientista. Meu pai falava dos jornalistas em Lisboa como sendo uma classe à parte. A dos grandes jornalistas. No fundo, ele sabia que podia ter sido, mas não foi. Eu acho que ele vivia um bocadinho com essa ilusão, com esses fantasmas, o que me deu a mim um sentimento diferente em relação ao centro de onde parte o risco. Eu acho que o meu pai tinha medo de tomar determinados riscos na vida. Que me levou a mim a tomar sempre riscos, sem medo. Ele ficou apegado à terra e às árvores. Ele sabia que não ia estudar para Lisboa, portanto ficou inveja. Toda a gente dizia que ele era brilhante. Ele não ia mais além porque ele era dali. Aquilo era o lugar dele. Ele achava que não podia querer mais. E ficou-me sempre muito marcada esta ideia dos meus pais de que eram dali, tinham vindo dali, que aquilo lhes estava destinado. Era aquilo e mais nada, não havia mais nada, eles não conseguiam mudar o destino deles. A mim ficou sempre esta ideia de lhes mostrar. Sim, mudar o destino. Se tomarmos os riscos necessários. Calma. Do lado escondido da vida, pergunto. E eu? O que sou eu? O que é que posso conhecer para além de mim? Será que posso ver a mão invisível que me leva para o mar? Moedas, pode um homem acreditar que vivem nele outros homens igualmente de carne e osso? Viver com outros homens interiormente é ter fronteiras para as quais tem de se pedir licença para passar. É ter uma margem que não se consegue alcançar. É perceber que em nós existe um outro lado que nos foi deixado por aqueles que viveram antes de nós. E porquê é que eu pensei nisto? Bambino Douro! Acontece que fui passear no barco. Quis atravessar um rio que existia perto da casa onde eu morava na época. Na ilha que se via das margens, bem lá no meio, existia um labirinto. Comecei a remar, mas quanto mais força punha nos remos, mais o barco fugia empurrado pela corrente. Esforcei-me quanto pude, mas quanto mais avançava para meio, maior era a corrente que me levava para longe. Vi outros navegantes solitários como eu, empurrados pela corrente. Uns abandonavam os remos exaustos, outros atiravam-se ao rio, a maioria entregava-se e outros lutavam contra a corrente. Aos poucos eu deixei de perceber se estava em cima da água ou debaixo da corrente, tal era o número de corpos e barcos que se empurravam uns contra os outros. Esqueci-me de tudo. E também eu abandonei os remos e deixei-me levar, nesses momentos em que me deixei ir.
Eu senti uma alegria tão grande, um contentamento tão grande por experimentar todos e muitos a caminhar na mesma direção. Eu alegrei-me tanto que os meus olhos choraram lágrimas que eu não queria. Um barulho ensurdecedor crescia como um gigante ameaçador. Os corpos empurravam-se, os barcos despedaçavam-se no meio dos gritos. Fui levado para longe e a luta continuava entre aqueles que lutavam para ir para aquela direção cada vez com maior velocidade. Acordei o outro homem que desconhecia e juntos remamos contra a maré. Eu vi outros homens que, como eu, lutavam para chegar à margem e conseguiam. E eu remei com todas as minhas forças e cheguei exausto. Fui-me a observar o rio, a observar-me a mim mesmo, e quando dei por mim eu estava no meio de um labirinto e pus-me a pensar: há duas coisas, o que anda para a frente e o que anda para trás. Para uma pessoa ser boa nas interseções, tem de ser boa primeiro de circunstância. Portanto, aquela ideia de que se é muito bom nas interseções tudo não existe. Se alguém não for muito bom na circunferência que delimita, e para mim isto é sempre a somar, ou seja, há 50 anos era suficiente, bastava ser bom no centro da circunferência. Agora é preciso ser bom na rodinha toda, dançar e ir às interseções. Porque eu acho que se uma pessoa não for boa no centro, não tem sorte nenhuma com o raio dos cruzamentos. Interceptar aquela coisa que está aprisionada nas histórias. Observar a circunferência dos dois lados. Ver as duas cores. Interceptar a nação animal. Sabes, mas eu acho que nós somos limitados pelas nossas fronteiras a não fazer interseções. Porque a nossa família, no fundo, ela quer nos proteger tanto de falhar, proteger-nos de não conseguir, proteger-nos de qualquer coisa que ninguém sabe bem o que é, proteger-nos das interseções da vida. E isso é a pior coisa que nos podem fazer à vida, torná-la numa circunferência. E eu acho que esse lado dos nossos pais, que tanto nos proteger, está a fazer-nos mal, porque não nos deixa tomar riscos. E eu acho que há muitas pessoas que podiam ter sido outras e muito boas na vida, mas não o fazem porque têm medo de tomar riscos, de dar o salto. E se não o fazem, nunca saberão se conseguiriam ou não é? E eu acho que 90% dos casos conseguiriam. O dinheiro não é uma circunferência, nem uma fogueira. O que é preciso é ir em direção a esse ponto delicado e incerto, com cada vez vontade de mais e mais e mais. Ir ao detalhe, que é o centro do amor, até que de repente, pá, pum, é assim mesmo, pá, pum. Eu sei que vocês estão a pensar. Esta coisa de explodir e de sempre em frente em direção às duas coisas é uma ilusão, não é? Mas eu digo-vos, com a ajuda do livro, de tal forma que às vezes eu não sei se eu li o seu nome, mas que está no seu fala, é possível. É possível. Eu acho que está tudo lá dentro, mas
é preciso fazer isso mais possível. Com os professores e a educação das escolas. Eu acho que aí é que o sistema falha. O sistema não foi construído para ajudar as pessoas a tomar risco, a ir em busca das interseções. Enquanto eu ando às voltas, penso com grande compulsão desta linda canção que a Europa é uma balbúrdia de cabeça no chão e pés no ar. E só para que saibam, cada vez que eu volto fico com dores nos pés, os morcegos desta Europa exigem uma diplomacia arrojada. Não, sabe? O que está bem lá dentro é um Estado que precisa. O que está bem lá dentro é um Estado que é um Deus carente a caminhar sobre a terra. O que está bem lá dentro é a ansiedade que cresce quando nos proíbem de passar a fronteira. É a vida emboscada. Como é que nós vivemos e retiramos desta diversidade de vivermos juntos um sentimento de tolerância? Sabes de mim? Eu tenho um sentimento muito forte em relação à injustiça. A injustiça vem de nós não nos conhecermos uns aos outros. Os povos não se conhecerem uns aos outros. Os meus pensamentos nunca acabam. A vida foi-me levando por estes caminhos em que, no fundo, fui sempre um mensageiro. Eu espero um dia voltar à terra e às árvores, ao amor. Claro, todos nós regressamos à terra, eu sei, não é disso que eu estou a falar. Eu acho que, hoje em dia, sobretudo no mundo em que vivemos, é possível ser tudo ao mesmo tempo. Europeu, português, alentejano. Eu sou tudo isso. Não sei que tu és francês. Interrompeste-me agora por mim. Sinto-me como um estrangeiro em mim. Eu estou a tentar raciocinar e tudo isto parecia mais claro quando eu vi na minha cabeça e agora esqueci-me. O resultado tornou-se uma confusão sem sentido nenhum. Quando trabalhei em França, despedi-me com uma frase do Descartes, do discurso do método. Quando viajamos muito, sentimos-nos estrangeiros no nosso próprio país. Há dois lados de verdade nesta frase. Um é quando estamos longe, sentimos mais o país de onde viemos. Mesmo quando não nos sentimos estrangeiros no país onde estamos a migrar. Eu vivi mais de 10 ou 11 anos fora de Portugal.
O outro lado de verdade é que quando uma pessoa volta, sente-se estrangeira no seu próprio país. Porque o seu país mudou. E nós pensamos que ainda estamos lá, mas há 10 anos atrás. É uma máquina variável do tempo na nossa cabeça. Quando cheguei a Portugal em 2004, na minha cabeça estava a voltar para 1993, porque esse foi o Portugal que era meu pai. Mas esse Portugal não existe mais, porque o país mudou e eu tive um choque. Por outro lado, há um sentimento que só quem viveu em muitos sítios talvez possa ver. Quando eu vivia em Paris 5 anos, depois nos Estados Unidos, depois há anos, havia coisas que eu dizia: isto é um defeito teu, não fazes bem isto, não fazes bem aquilo e tal. E quando voltei a Portugal, isso afinal era a minha Portugalidade. A minha própria Portugalidade, que em certas outras culturas eu pensava que era um defeito pessoal ou uma falta de sensibilidade, era o meu ser português. Quando voltei a Portugal, nasceu uma paz comigo. Eu disse: aquelas coisas que eu pensava que tinha como defeito pessoal ou dificuldade, era eu a ser português. E isto foi um reencontro. É tudo muito difuso ainda, não é? Muito espalhado. É como se o meu corpo estivesse espalhado por muitos sítios aí. Eu tipo um ali, um bocado no Alentejo, por aí fora. Imagina estar a trabalhar numa empresa francesa, fazer um trabalho, ter uma discussão e as pessoas dizem: nós aqui em França não fazemos assim. Devias ter escrito isso daquela maneira. Sim, senhor. Devias ter feito isso por aquele caminho. Sim, senhor. Aí eu dizia: moedas, és burro, devias ter ido por aquele caminho. Mas quando voltei a Portugal, depois de voltar, disse: não, eu não podia ter ido por aquele caminho. Isto é a maneira de pensar de um português. Eu não podia ter ido por aquele caminho, porque dava o mesmo resultado. Mas a minha maneira de ser português fazia-me ir por este caminho. Não é? E os franceses vão por ali e os americanos vão por aqui. Pronto, uma linda confusão esta novela portuguesa. E isso deu uma liberdade enorme.
pensar que podemos chegar aos mesmos sítios pelos vários caminhos diferentes e que isso é um problema. Digo, às vezes é como quem diz: quem tem boca vai a Roma. E toda a gente vai a Roma ver o Papa. As pessoas acham que só há uma maneira de fazer as coisas. É a maneira que lhes foi ensinar. Eu acho que ser europeu tem a ver com isto, ter boca, e fazer as coisas de maneiras diferentes. Moedas, eu sei exatamente como é que pensa um francês, como é que encaixa a sua estrutura mental e como é que pensa um anglo-saxónico. E o anglo-saxónico dá a primeira resposta e depois explica como é que chegou àquela resposta. O francês constrói e bem lá no final, finalmente, dá a resposta e o português diz: os meus pensamentos estão prontos a servir como um prato de sardinhas. E enquanto, é agora, não é? Enquanto quando às voltas eu penso: a Europa é uma balbúrdia dos pés à cabeça. Cada vez que voto, Fico com dores nos pés. A natalidade dos morcegos europeus exige uma diplomacia arrojada. Aí vamos nós, mão na mão, estrada fora, mão na mão. Havia uma fronteira, um risco, uma linha invisível no chão. Aqui parávamos para dar o passaporte, aqui parava o carro. A espera crescia como uma fogueira no peito. Era proibido falar. A barriga a dar horas ao mundo. A ansiedade. Os guardas. As armas. O júbilo de passar. Passar a fronteira, nascer outra vez, experimentar na boca a liberdade. Falar. Podia acontecer o contrário. Não passares a fronteira. O animal a comer os músculos. O pai enfraquecido. A mãe branca. Um dragão abocanhava a nuca como uma floresta antiga. Sabes, bambino de ouro? Sabes, miúdo? Ficávamos do lado de lá, sem sabermos porque é que não nos deixavam passar. Como animais, numa capoeira. Oh, e este é um sentimento que desconhecemos hoje em dia na Europa, claro. E aos quais nos mostramos muitíssimo insensíveis, no caso dos refugiados, por exemplo. É um sentir animal, desprezado, abocanhado, perante a crueldade do invisível. E aí, nesse instante, quando nos é tirada a liberdade animal no mundo, o amor encolhe-se e foge para longe da vida. A pertença àquele todo. A pertença. Aquele todo que nos liga aos outros extingue-se. O avô, a avó, as árvores, o irmão, onde estão? Será que fiz bem em sair daqui para fora? O corpo desfalece um dos lados. Endurece o outro. O animal. Uma coisa que tem esperança e medo, amalgamado. Eu sou o animal. A minha pátria é a terra que piso.
Fazia-me saltar do armário para perder o medo de ter medo. Acabar com as guerras dentro de mim. Alô, alô, tenho que fazer tudo novo. Vou ter medo.